Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Mello, do canal Humanitas, e no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre como você, pesquisador iniciante ou profissional, pode ler textos acadêmicos com maior fluência e maior habilidade, e ao mesmo tempo saber construir o seu próprio raciocínio depois da leitura. Antes de mais nada, quem ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. E você, de certa forma, contribui com a divulgação dos conteúdos aqui propostos. Bom, para quem inicia uma leitura de um texto acadêmico, não é tarefa tão fácil, mesmo porque o texto acadêmico ele é fechado, ele é hermético, ele é objetivo. Ele não traz subjetividade, não traz achismos, não traz pensamento de cunho ideológico, mesmo porque a redação científica nós precisamos manter isenção na questão da nossa pessoalidade. E, antes de mais nada, devemos pensar que a leitura do texto acadêmico envolve várias habilidades de sentido, de familiaridade com o texto, de arcabouço teórico, de conhecimento linguístico, de conhecimento de vocabulário, de conceitos, terminologias e, ao mesmo tempo, a familiaridade maior com as referências que estão sendo trabalhadas pelo autor do texto. Bom, pensamos um pouco que conhecer a biografia do autor do texto é fundamental. Nós precisamos saber quais foram as obras publicadas por esse autor, quais foram, digamos, os teóricos que ele trabalhou, qual é a filiação do autor em relação à academia, se esse autor ele é professor universitário, se ele é filiado a alguma universidade ou não. Então, a partir do momento que você conhece a biografia do autor, você conhece também o estilo que é, digamos, trabalhado no próprio texto acadêmico. E, de certa forma, nós precisamos também raciocinar com o próprio texto, verificarmos como o autor defende o seu raciocínio, os seus argumentos principais, os argumentos secundários, como ele equilibra a voz dos teóricos, como ele trabalha as citações diretas e indiretas, as notas de rodapé explicativas, porque muitos autores elaboram notas explicativas longas dos seus textos. Eu mesmo gosto muito das notas de rodapé, acho elas fundamentais para que você possa elucidar e desdobrar alguma parte do texto que não ficou clara na própria redação do texto. E sabemos também que alguns pareceristas, alguns orientadores recomendam que você também articule, por exemplo, se você escrever uma nota explicativa muito longa, você inclua ela na sua redação textual. Agora, voltando ao assunto que nós estamos aqui trabalhando, verificar a quantidade de autores que estão sendo trabalhados, a quantidade e, de certa forma, a qualidade desses teóricos que estão sendo equilibrados. Quais são as citações textuais que estão sendo feitas? Se o autor do texto faz citações de sites confiáveis, se ele, por exemplo, utiliza site da Wikipedia, devemos também acender a luz de alerta, mesmo porque a Wikipedia não é tão recomendada para que você faça citações no seu texto acadêmico. Se ele utiliza, por exemplo, somente citações diretas, ele também dá voz a outros autores e, ao mesmo tempo, talvez tenha dificuldade de fazer uma citação indireta, porque a citação indireta ela dá mais trabalho, mesmo porque você precisa, digamos, ler, interpretar o autor e escrever com as suas palavras o que você leu, e não distorcer a própria ideia do autor. Isso, de certa forma, é uma dificuldade para muitos autores, mesmo porque esses autores buscam sempre fazer citações diretas. Então, fiquem atentos a esse aspecto. É interessante também vocês que estão lendo textos acadêmicos verificar quais são as ideias, quais são os conceitos e as terminologias que muitos autores trabalham. Por exemplo, se eu pegar o Michel Foucault, com vários livros que ele já escreveu, Vigiar e Punir, Arqueologia do Saber, enfim, As Palavras e as Coisas, publicada pela Martins Fontes, né? É um texto essencial para que nós, pesquisadores na área de humanos, possamos decodificar
a linguagem, ou seja, as ciências humanas no aspecto do pensamento, da linguagem e mesmo da filosofia do conhecimento. Michel Foucault utiliza vasto conhecimento, um repertório muito grande de terminologias que nós, pesquisadores na área de humanas, precisamos saber, digamos, atribuir também sentido a algumas palavras e conceitos, como dispositivo, arqueologia, palavras que parecem comum, por exemplo, como autor, né? Ele mesmo escreveu, deu uma conferência numa universidade francesa, se eu não me engano foi a Sorbonne ou o Liceu Francês, sobre a questão do autor. Né? O Foucault ele trabalha muitas palavras e elas estão alicerçadas no tempo e no espaço. E à medida que você consegue atribuir sentido, ou seja, interpretar essas significações, você também consegue construir um raciocínio acerca do texto que você está lendo. Muitos leitores, pesquisadores, são desafiados com textos difíceis de serem lidos. Quem já ouviu falar no pensador Jacques Derrida? Jacques Derrida foi conhecido como o mestre da desconstrução textual, e os textos do Jacques Derrida, de certa forma, são textos difíceis de serem lidos. Tá? Então, de certa maneira, uma dica interessante que eu passo a vocês é iniciar com os textos introdutórios, ou seja, você lê a introdução e passa a saber, por meio de um comentador, ou por meio de um crítico literário, ou mesmo um professor que abre a obra do autor, ele apresenta o autor para o leitor iniciante. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui sobre o romance histórico do Lukács. A Arlenice de Almeida ela faz uma introdução brilhante no texto do Lukács, descortinando parte desse contexto e desse arcabouço histórico necessário à, digamos, leitura do romance histórico. Quando você lê os comentadores, não delegando apenas aos comentadores a leitura, digamos, da própria obra, ou seja, você precisa ler o texto na fonte. Voltando a falar, então, sobre a leitura de textos acadêmicos. Então, é essencial que você faça anotações do que você está lendo, atribua, digamos, textos de autoria própria, você escreva com as suas palavras, você busque verificar como o autor concatena as ideias no texto, a articulação dos parágrafos, como ele delineia a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, quais são as contribuições do texto do autor, quais são os resultados da pesquisa que ele traz, qual é a aplicabilidade do texto dele na sua pesquisa ou na pesquisa de outrem. Então, você precisa também saber articular a estrutura do próprio texto e verificar em que medida a produção do próprio autor se repete em outros textos. Muitos pesquisadores repetem ideias, repetem conceitos, revigoram outros que já foram trabalhados, citam a sua própria produção científica. Como eu disse a vocês, ler na fonte é fundamental. Mas, se você ainda é um pesquisador iniciante, você pode sim ler a crítica que foi feita do pesquisador. Bom, é pensando assim que nós possamos também construir o nosso raciocínio. Hoje, a internet ela tem muito a divulgar sobre conhecimento científico. Então, se você ficou mais curioso, que tal você ir no YouTube, digitar o nome do pesquisador, ver, assistir às palestras dele? Por exemplo, o Roger Chartier é um autor, um historiador que já veio várias vezes ao Brasil. Então, você, lendo alguns tratados sobre a leitura, que é uma especialidade do próprio autor, história da leitura, a questão da tradução, da edição de textos, você já sabe como o autor ele trabalha algumas terminologias, alguns conceitos, você ganha maior familiaridade com o autor. Eu sei que não é tarefa tão fácil. Você pode ler a orelha do livro, ler o prefácio, ler os comentadores, assistir os vídeos no YouTube sobre o autor, assistir as palestras presenciais ou online, mas, de certa forma, para quem está estudando
um texto acadêmico de um autor que é uma autoridade no assunto, e se essa autoridade você pretende trabalhar com ela na sua dissertação ou na sua tese, é interessante reconhecer todo o repertório que está por trás dessa autoridade, desse especialista no assunto. É também por meio desse reconhecimento que você faz que você vai ter maior autoridade na sua qualificação, na sua defesa, quando você for questionado sobre o viés teórico do autor, o viés ideológico, qual é a produção científica desse autor. Por exemplo, eu trabalhei na minha pesquisa com Hayden White, que escreveu Meta-História, Trópicos do Discurso, que é um pesquisador norte-americano já falecido. É, de certa forma, um pesquisador que produziu intensivamente na década de 70 e 80. Como eu disse a vocês, os livros Meta-Histórico e Trópicos do Discurso são os livros mais clássicos do autor. Então, eu busquei averiguar palestras do autor na internet, no YouTube, li textos de comentadores, li o arcabouço crítico também desse autor, quais foram as teses produzidas sobre ele, quais foram as dissertações, monografias, para que eu ganhasse maior familiaridade com Hayden White. Ao ser questionado na minha defesa, eu soube proferir com maior autoridade, digamos, as formulações que eu trabalhei na minha pesquisa. Ler textos acadêmicos não é tarefa tão fácil e que nós, pesquisadores, precisamos ter essa iniciativa e, ao mesmo tempo, curiosidade. A curiosidade chama a atenção e chama a vontade de investigarmos um determinado autor ou outro. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, escreva uns comentários sobre a questão da leitura de textos acadêmicos. Eu sei que não esgotei o assunto aqui, mas deixei algumas dicas para que todos possam elucidar essa tarefa que é indispensável na pesquisa científica na área de humanas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.